Uma pergunta importante para você. E você tem que responder com sinceridade. Você fala grego? Alguma vez você já pensou, parece que eu falo grego, ninguém me entende? Ou alguém diz sobre você, nossa, como você é exigente, você é mandão, você é mandona. E você diz assim, eu? Pô, da onde você tirou isso? Imagina. Nem sempre a gente tem consciência da forma como a gente se comunica, principalmente no dia a dia, né? Às vezes a gente deixa as coisas meio que no automático, principalmente se forem ambientes onde a gente já está meio que acostumado, né? Especialmente quando você está ali em casa, ou mesmo se você está no trabalho, parece que quando a gente entra naquele ambiente, a gente é meio que abduzido e fica no lugar da gente um personagem que já está programado para viver naquelas condições, que já sabe as respostas que precisa dar, que já tem aquela o jogo de cintura, aquela malandragem para sobreviver naquele meio, já sabe o que responder para cada pessoa. E aí a gente se surpreende com comentários desse tipo. Ah, você é muito exigente, você é muito mandão, muito mandona. Na verdade, esses comentários eles podem estar nos dando uma dica de como as pessoas estão recebendo as nossas mensagens. Talvez a gente esteja mesmo falando grego. Talvez a gente esteja se comunicando inconscientemente num nível que as pessoas não entendem. Você acha que elas entendem, mas elas não estão entendendo. A gente de repente está conversando só com aquela vozinha que fica ali na nossa cabeça. Eu não sei se você já teve esse tipo de pensamento. Aconteceu uma determinada coisa, não importa o que seja, e você fala assim: nossa, mas isso é tão óbvio. Como que essa pessoa não entende isso, gente? Tem uma frase em inglês, eu não lembro agora o autor, mas ela diz assim: Assume they're smart, but not enough to read your mind. Quer dizer, a sua audiência é inteligente, mas ainda não conseguem ler a sua mente. A gente precisa dizer claramente, claramente, as coisas que a gente quer que as pessoas entendam, usando uma linguagem que seja comum para as pessoas, para aquelas pessoas, de forma simples, sem você se preocupar em ser óbvio, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam, elas na verdade pensam que estão fazendo o que estão fazendo. É muito louco isso, mas mesmo quando elas estão seguindo uma receitinha de bolo, que tem ali o passo a passo detalhado do que precisa ser feito, muitas pessoas não conseguem, simplesmente porque elas entenderam o que está ali naquela lista, né? O que está definido, filtrando pelas suas próprias experiências, pelas suas próprias convicções. Essa interpretação acontece naturalmente. A gente precisa saber disso para preparar um discurso que seja includente. As pessoas vão fazer isso. Imagina que você está falando sobre a importância de usar cinto de segurança ao dirigir. É importante, concorda? E aí você oferece para sua audiência um passo a passo. Então, pessoal, olha só, aqui é um passo a passo para checar se o seu cinto de segurança está em perfeita ordem. Uma pessoa que sofreu um acidente de carro e que talvez passou pela experiência de ter sido salva pelo cinto de segurança, certamente ela vai entender e observar muito mais detalhes do que uma pessoa que nunca sofreu um acidente e que, como boa parte de nós, acha que isso nunca vai acontecer comigo. Imagina, cinto de segurança, eu nem uso. Por isso, assim, não se preocupe em ser óbvio para sua audiência. Você tem que se preocupar em transmitir a sua mensagem na íntegra, para que as pessoas possam compreender e usar aquela transformação que o seu conhecimento vai gerar, que o seu conhecimento vai proporcionar na vida delas. Às vezes, isso acontece comigo, quando eu percebo que o que eu vou dizer é muito, muito, muito óbvio, e aí eu fico meio com receio de insultar a inteligência das pessoas que estão me ouvindo, eu simplesmente coloco uma frase do tipo: pessoal, olha só, eu sei que isso é muito óbvio, mas eu preciso dizer. Então, pode parecer assim um cuidado desnecessário, até meio exagerado, né? Mas se você for pensar, nós estamos, né, num país aproximadamente 3 de cada 10 pessoas entre 15 e 64 anos são considerados analfabetos funcionais no nosso país, acredita nisso? 3 a cada 10 pessoas de 15 a 64 anos. Então o nosso discurso precisa ser inclusivo e de fácil digestão. Só para você entender, né, se você não lembra, analfabetos funcionais são aquelas pessoas com limitação para compreender, para interpretar textos, para ler mesmo, né?
A gente precisa se preocupar em oferecer as nossas apresentações, nosso conhecimento, os nossos discursos, as nossas falas, né? De maneira que o outro possa realmente se valer desse conhecimento para algo útil. Se eles não entendem, foi um baita desperdício de energia, concorda? Você falou para ninguém. Então, assim, diga o que você quiser dizer sem presumir que as pessoas vão entender, que não precisa explicar. Explique sim. Você não precisa ficar repetindo a coisa 50 vezes ali, mas não deixa de explicar tópicos importantes. Né? Assim, se é uma coisa central na sua apresentação, você precisa explicar. Não deixe que aquele tópico, aquela ideia, uma coisa que é importante que as pessoas compreendam, não deixe que aquilo fique sem uma explicação sua, sem uma versão sua mais detalhada. Porque o que acontece? Se ficar sem essa versão, talvez as pessoas não entendam. Ou pior, talvez elas entendam errado. Né? Elas poderão achar que entenderam corretamente e aí a sua mensagem vai ficar distorcida. E isso é um pesadelo, você não deixa acontecer. É claro que quando a gente está falando, né, quando a gente está fazendo um discurso, quando a gente está conversando com alguém, pode acontecer de você querer que as pessoas interpretem a sua fala de acordo com os próprios conceitos delas, né, de acordo com as próprias experiências delas. E se for isso, tudo bem. Então você fala, né, aquela mensagem, solta aquela mensagem, aí você dá ali uma pausa para digestão e segue o baile. Só que se for algo que você precisa ter certeza de que as pessoas entenderam o seu ponto de vista, a sua visão daquilo, explique nos mínimos detalhes e repita outras vezes durante o seu discurso, durante a apresentação, durante a sua conversa com as pessoas. O objetivo sempre é deixar o assunto muito claro. Uma técnica que funciona muito bem para clarear, né, para facilitar a digestão das pessoas, para que elas possam absorver mais da sua ideia, mais de uma determinada ideia, é você explicar as coisas associando com histórias, através de histórias, né? Nós somos muito conectados a histórias, desde quando a gente ainda morava lá nas cavernas, né? E essa, inclusive, é uma técnica usada por gente famosa, como, por exemplo, Jesus Cristo, que usava de histórias o tempo todo para que as pessoas pudessem compreender os seus ensinamentos, aquelas famosas parábolas, né? Se você for cristão, você deve se lembrar da parábola do filho pródigo, por exemplo, ou do bom samaritano, né? São histórias interessantíssimas que têm um conhecimento agregado ali, facilita para as pessoas entenderem. Ou mesmo as maravilhosas histórias do budismo. Todas essas histórias, essas parábolas têm uma coisa em comum. Elas nos tocam ao mesmo tempo que ensinam. E isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso.